Bom dia, meus atribulados, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô boa demais da conta. Olha o que é que eu vou fazer agora. Aquela minha famosinha receitinha, sabe? Meus amores. Vou fazer agora, já fazia uns 2 dias aproximadamente que eu não fazia. Correria do dia a dia, né? Correria do dia a dia, eu acabei me relaxando. Voltei, ok. Voltei. Então, vamos lá. Como eu tava dizendo, já fazia uns 2 dias mais ou menos que eu não fazia a minha misturazinha que eu faço religiosamente todo santo dia. Pra quê? Pra manter a saúde em dia. Então, olha, alho, tá vendo? 1 dente de alho, raiz do açafrão, raiz do gengibre, certo? Caldo de um limão e um pouco de suco da sua preferência. No caso de hoje, um caldo de uma laranja. Eu faço o quê? Trituro tudo no liquidificador e boto pra dentro. Meus amores. Pra manter a saúde como em dia. Manter a saúde em dia, meus amores. Porque saúde é a única riqueza que nós pobres tem e não podemos desperdiçar. Entendeu? Você pode não ter dinheiro, não ter estudo, não ter conhecimento, você pode não ter nada. Mas se você tem saúde, meu amor, pode dizer que você tem a maior riqueza do mundo. Meus amores. E essa riqueza você tem que preservar. E como é que você preserva? Se alimentando bem, certo? Evitando determinadas coisas, como tipo bebida alcoólica, fumo, noite sem dormir desnecessariamente, porque uma coisa é você passar a noite sem dormir porque tá trabalhando ou porque tá cuidando de alguém doente, certo? Outra coisa é você passar a noite sem dormir desnecessariamente com esse negócio de vou curtir a vida porque a vida passa rápido demais. Então eu tenho que curtir a vida. Aí sai curtindo a vida dissolutamente, desregradamente, e tome bebida alcoólica, tome fumo, mal alimentação, noites acordadas nas baladas, certo? Aí quando a doença chega, porque a pessoa para ficar doente não precisa ficar velho, certo? Aí quando tá doente em cima de uma cama, aí tem alguns atribulados que acham que ele já tá na vantagem. Hoje eu tô aqui doente em cima da cama, mas eu já vivi minha vida, já curti muito minha vida, já vivi tudo que eu queria viver, já fiz tudo que eu queria fazer, fui muito feliz, curti muito minha vida. Será? Será mesmo, seu atribulado? Porque eu fico assim, ó, olhando pra cara de pessoas que faz esse tipo de doidice. Fuma, bebe, passa perdoita nas noitadas aí, nas baladas, certo? Se alimenta mal. Nada contra quem faz isso, porque cada um tem sua vida e faz o que quiser. Eu, particularmente, não faço isso na minha vida e nem aconselho ninguém a fazer.
Porque na minha concepção de curtir a vida eu ter o meu trabalho para no final do mês pagar minhas contas e me manter com dignidade. É eu sair para passear, para me divertir com parentes, amigos, ou até mesmo sozinha, mas que essa diversão não venha me trazer prejuízo na minha saúde a longo ou a curto prazo. Que essa diversão venha me trazer saúde física e mental e espiritual. Ok, meu amor? Porque não adianta eu curtir a vida dissolutamente, desregradamente, mas que essa diversão tá trazendo danos para minha saúde a curto ou a longo prazo. Aí vão os abestalhados, os atribulados, ainda diz: hoje eu tô em cima de uma cama, tô numa cadeira de roda, mas eu vivi muito minha vida, curti muito minha vida, me diverti muito, fiz tudo que eu queria, não me arrependo de nada. Eu fico olhando assim pra esses atribulados, eu digo: olha, sei não, viu? Sei não. Então, pois é isso, meus amores. Que curta a vida, curta. Que se divirta, se divirta. Faça o que der vontade, o que der na telha, faça. Mas veja, se essa sua diversão hoje, qual vai ser as consequências delas amanhã? Porque não adianta você se divertir hoje e amanhã tá sofrendo as consequências. Então o bom é você se divertir hoje, mas amanhã você poder estar bem, com saúde, certo? Pra aí sim você dizer: hoje eu tô velho, tô velha, mas eu vivi minha vida, me diverti, fiz tudo que eu queria fazer e não me arrependo de nada. Entendeu? Então, é desse jeito. E por falar nisso, em viver a vida, em se divertir, eu vou falar algo que talvez para vocês o que eu vou falar não faça muito sentido. Mas eu creio que depois, com calma, quando vocês raciocinar, vai ver que faz sentido. Eu vinha no ônibus e vinha escutando uma conversa de duas moças que vinham atrás de mim. E uma disse para a outra: tem gente que corre tanto e pra no final das contas morrer. Aí eu fiquei tentando entender a linha de raciocínio dela, né? Tem gente que corre tudo pra no final das contas morrer. Eu esperei pra ver o que ela queria dizer com esse raciocínio dela. Aí ela foi e disse assim: vê fulano mesmo, um menino jovem, um menino novo, com toda uma vida pra viver, foi inventar de fazer esse tipo de corrida. Ele botou uma meta para correr. E todo dia ele corria. E quando foi essa semana, tal dia, aí disse lá o dia, ele acordou como todos os dias e foi fazer as corridazinhas dele. Quando foi de noite, tomou banho, jantou e foi dormir. No dia seguinte, amanheceu morto. Foi dormir, não acordou mais. Tá vendo que eu não faço um negócio desse? Eu, hein? Mas menino, de que adianta? Aí vem o povo diz pra eu fazer isso, faço nada, corre tudo pra quê? Pra morrer? Não. E eu fiquei, oi? O que é que tem a ver isso que ela falou? Nada a ver. Ó. Gente, tem coisas que, assim, independe de qualquer coisa. Tem situações que acontecem na nossa vida
que independe de qualquer outra situação. Como, por exemplo, a morte. A morte, quando ela chega para nós, independe de qualquer situação. Já diz o ditado popular que para a criatura morrer não precisa de doença, não precisa de nada, só basta estar vivo. Então, a situação desse rapaz que ela citou, que um rapaz que criou uma meta para ele correr tantos quilômetros todo dia, que eu acredito que o objetivo dele era melhorar a saúde dele, o condicionamento físico. Ela não citou a idade do rapaz, mas ela falou que era um rapaz jovem. Então o que é que acontece? Esse rapaz chegou em casa de noite, depois de mais um dia de rotina normal. Acredito que trabalhou, estudou, fez a corrida dele como ele quis fazer. E à noite ele chegou em casa, tomou banho, jantou e foi dormir. Para descansar o corpo, óbvio. Para no dia seguinte ele começar de novo outra jornada. O que aconteceu? Esse rapaz simplesmente faleceu durante o sono. Ou seja, provavelmente ele teve um infarto noturno, um infarto durante o sono da noite. Que isso é mais comum do que se possa imaginar, independente da idade e do estado físico e da condição de saúde, do quadro clínico da pessoa. Independe. A pessoa, para ter um infarto, seja lá qual for a hora do dia, seja de dia ou seja de noite, a pessoa, para ter um infarto, a pessoa não precisa ser velho demais, nem ser jovem demais, nem tá obeso, nem magro. Não, independe. Digo e repito, a morte, quando ela chega, independe de qualquer coisa. Porque a pessoa para morrer basta estar vivo. Aí ela foi e disse assim: pois é, para buscar no corpo, eu não faço é nada. Chego em casa do trabalho, tomo meu banho, como e vou dormir mesmo. Às vezes o povo me critica porque eu não faço uma caminhada, não corro, não faço nada. Aí vê fulano, tão jovem, fazia caminhada, corria, fazia não sei o que, e morreu. Eu olhei assim, eu digo, só uma tribulada mesmo para raciocinar desse jeito. O cara morreu porque foi a hora dele. Não é porque ele corria, fazia caminhada, fazia academia, fazia isso, fazia aquilo, não. Aí vamos lá, ela que com a própria boca dela disse que não fazia nada disso, não fazia caminhada, não corria, não fazia academia, não fazia nada. Chegava do trabalho, tomava banho e ia dormir. E se ela morrer? Do jeito que o rapaz morreu. Um dia ela chega do trabalho, toma um banho e janta e vai dormir e infarta também e morre. E aí? Ou seja, o rapaz morreu porque corria. E ela morreu por causa de quê? Por falta de correr? Dá pra entender? Esses atribulados? Não. Uma sogra minha, a minha ex-sogra, a mãe do meu segundo marido, ela morreu assim. Era uma senhora que levava uma vida saudável, não bebia, não fumava. Sabe que esse pessoal do interior de antigamente, a vida deles era trabalhar. Eles trabalhavam para dormir e acordavam para trabalhar. E se alimentavam bem, porque povo do interior, de roça, e principalmente da idade da minha sogra, da geração da minha sogra, foi uma pessoa, eram pessoas que raramente bebia, fumava e passava a noite desacordada na bagaceira. Era muito raro. Certo? E um belo dia, a minha sogra acordou, já estava aposentada, já não trabalhava mais com roça, com feira, com mais nada, porque ela era agricultora e feirante, ou seja, o que ela vendia, o que ela plantava na roça dela, ela levava para vender na feira, então ela era feirante e agricultora ao mesmo tempo.
E era uma pessoa que levava uma vida saudável. E quando ela se aposentou, parou de trabalhar na roça, parou de trabalhar na feira, de tudo, de nada, ela se recusou a ter uma vida sedentária. Ela se recusava. Então, por ela não estar mais trabalhando na roça nem na feira, para não ficar dentro de casa levando uma vida sedentária, uma mulher já com uma certa idade, só dormindo e acordando, comendo para dormir e se acordando para comer, ela, por ela mesma, passou a fazer caminhada. Ela não corria, ela fazia caminhada. Então, todo dia, 5 horas da manhã, ela acordava, ia, tomava o cafezinho dela e ia fazer a caminhadazinha dela. Aparentemente, ela estava certíssima e era a forma mais saudável que ela encontrou para continuar vivendo com a idade que ela tinha, com pouco mais de 70 anos, depois de aposentada do roçado e da feira, para não levar uma velhice sedentária dentro de casa. Foi a coisa mais inteligente que ela fez. E o que aconteceu numa dessas vezes, ela se acordou 5 horas da manhã, tomou o cafezinho dela como de costume, botou o sapatinho dela no pé e foi-se embora fazer a caminhadazinha dela. Quando ela volta, tomou um banho, fez o lanchezinho dela, comeu a frutinha dela, tomou a aguinha dela para se hidratar e chegou na varandazinha da casa dela, sentou na cadeira de balanço para descansar um pouco. Ali mesmo, ela encostou a cabeça assim na cadeira de balanço e fechou o olho. Aparentemente, ela estava tirando um cochilo na cadeira de balanço. Quando os filhos foram ver, ela estava morta. Entendeu? E aí? Tem explicação para a morte? Quantas vezes a gente vê pessoas aí na UTI de um hospital vegetando, a medicina desengana e começa a contagem regressiva para aquela pessoa morrer. Os médicos muitas vezes ficam tentando convencer a família a dar autorização para desligar as máquinas, certo? E Deus vai lá e faz um milagre na vida daquela criatura. E do nada aquela criatura acorda do coma, sai do estado vegetativo, volta a viver normalmente, a medicina fica espantada, sem saber o que aconteceu, sem entender, sem contar a explicação, e dá alta e bota a criatura para casa e a criatura volta à vida de novo e sai contando o testemunho dela por aí, para todo mundo ouvir. E aí? E outro jovem, como esse rapaz que essa moça citou, aparentemente um rapaz jovem, saudável, que levava uma vida saudável, foi dormir e teve um infarto durante o sono. E aí? Então, gente, não tem essa que fulano morreu porque fazia exercício físico. Outro fulano morreu porque não fazia o exercício físico. A morte é fato. A morte é natural, independe de qualquer coisa. Independe de qualquer coisa. Agora, lógico que nós temos que fazer a nossa parte. Evitar determinadas coisas e fazer outras determinadas coisas. Como, por exemplo, eu. Eu não bebo, eu não fumo. Eu evito passar noites acordadas desnecessariamente. Para mim, passar a noite acordada tem que ser ou porque eu estou trabalhando, ou porque eu estou cuidando de alguém doente, ou porque eu mesmo estou sentindo alguma coisa, alguma dor, algum desconforto e não estou conseguindo relaxar para dormir. Aí é diferente. Mas se eu estou com saúde, não estou trabalhando, não estou cuidando de ninguém doente, por que eu vou passar a noite acordada? Hã? Não, meu amor, eu vou mais é dormir. Certo? Então o que eu quero dizer com isso? Eu faço a minha parte. Porque eu sei, eu tenho certeza que um dia eu vou morrer. É a única certeza que todo ser humano tem. Tudo na vida a gente se planeja, a gente sonha, a gente se projeta, a gente calcula, a gente ora, a gente pede permissão a Deus, mas a gente não tem certeza de nada se vai conseguir. Mas a morte é a única certeza que todo ser humano tem.
independente da classe social, independente da saúde física, independente do poder econômico, independente do estilo de vida que leva, independente de qualquer coisa, de religião, de crença, de qualquer coisa. A morte é a única certeza que o ser humano tem. E eu tenho essa convicção. Mas por isso eu vou me acomodar? Não, eu faço a minha parte. Evitando determinadas coisas que prejudicam a minha saúde e acelera esse processo da morte na minha vida. E fazendo outras determinadas coisas que vai me beneficiar e vai retardar esse processo da morte. Porque eu costumo dizer para todo mundo, eu sei que um dia eu vou morrer. Mas a morte, ela não vai me levar fácil não, meu compadre. Eu vou dar um bocado de trabalho a ela vai me levar, isso é fato. Mas que eu vou dar trabalho a ela, eu vou. Porque o que tiver no meu alcance para eu fazer, para me manter viva, pode ter certeza que eu vou fazer. E eu faço, aqui tá uma das coisas que eu faço. Aqui, ó, minha misturazinha todo dia. Procuro me alimentar da melhor maneira possível, dentro das minhas condições financeiras. Evito noites de sono desperdiçada desnecessariamente. Não bebo bebida alcoólica, não fumo. Evito determinadas comidas que prejudicam a minha saúde. E dentro das minhas condições financeiras, eu faço tudo que está no meu alcance. Então é isso aí, meus atribulados. E o meu conselho para vocês de hoje é esse. Viva a vida. Mas viva de uma forma que não vai lhe trazer prejuízos no amanhã. Não adianta você hoje viver a vida do jeito que você acha que deve viver, mas que essa escolha que você escolheu, esse jeito que você escolheu para viver a vida vai lhe prejudicar amanhã, então não vale a pena. Beleza, meus atribulados? Esse é o conselho da vossa atribulada. Porque eu sou atribulada, mas ainda tenho juízo. Beleza? Então vou agora finalizar a minha mistura. E beijo pra vocês.